Iniciando esta segunda semana do Tempo Comum, ontem, no domingo, nós tivemos o Evangelho das Bodas de Caná. E foi um evangelho que falou do início dos milagres de Jesus, da sua vida pública. Nós assim conhecemos este evangelho como o início, e no finalzinho do evangelho João diz isso: este foi o início dos sinais. Jesus, depois de ser batizado, depois de ter se manifestado aos seres humanos, como Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vem realizando sinais através das coisas do dia a dia, do cotidiano. E nós sabemos que esta passagem de João ela é bastante simbólica. A falta de vinho, que nós refletimos ontem, é a falta de amor. E Jesus vem trazer o vinho novo, vem trazer a nova mensagem do Evangelho. Jesus vem renovar, e não vem para quebrar a tradição, ele vem renovar esta tradição, vem mostrar um sinal novo, uma maneira nova de ver, de enxergar as coisas. E é isso que talvez a gente está precisando, olhar as coisas, as mesmas coisas, mas com um novo olhar, de maneira diferente, porque nós somos os mesmos, o outro é o mesmo, o mundo continua o mesmo, o que muda é a nossa forma de olhar o outro, o mundo, nós mesmos e Deus. Como sabemos, eles não tinham mais vinho, e da água, sem sabor e sem cor, ele traz todo o sabor da vida, o sabor do amor de Deus, transforma aquela água que não tinha gosto em um vinho saboroso e melhor do que o vinho antigo. Isso foi o que nós ouvimos ontem. No evangelho de hoje, de Marcos, a liturgia nos apresenta esta continuação da missão de Jesus. E já uma certa oposição, porque os fariseus começam a perceber que Jesus quer propor algo novo. E aí começa com a história do jejum. E durante a semana, no Evangelho, vocês vão perceber que sempre vai haver uma oposição entre a tradição e a proposta de Jesus. Que não é romper com essa tradição, mas olhar e viver de uma maneira nova. Encarar a vida de uma maneira nova e diferente. Como eu dizia, o exemplo hoje é o jejum. Os fariseus perguntam a Jesus: você e os seus discípulos, vocês não jejuam? Jesus responde para eles: sim, a gente jejua, mas nós jejuamos quando é necessário, porque a gente precisa entender o significado do jejum. Muitas vezes nós fazemos jejum apenas por preceito, porque na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que a igreja nos pede para que façamos esse jejum, nós o realizamos apenas por preceito, e Jesus pede para que a gente tenha uma nova consciência, para que a gente seja tocado com o vinho novo, para que a gente experimente esse vinho novo, e a gente passe a olhar as coisas de maneira diferente, inclusive o jejum. Você já parou para pensar que talvez é necessário fazer um jejum do seu celular? Às vezes o dedinho fica assim, ó, não é? Das redes sociais, da internet, da televisão. E muitas vezes nós recebemos a informação e simplesmente passamos para frente, sem saber se isso é verdadeiro ou não. E a gente acaba criando discórdia, criando confusão, inimizades. E algo que era feito e foi feito para nos ajudar na comunicação, acaba sendo prejudicial. Essa é uma reflexão, e talvez a gente tenha que olhar o nosso jejum para as coisas que nós vivemos e fazemos. O que será que eu ando realizando, fazendo, e que precisa ter este sabor novo do vinho de Jesus e mudar a minha vida e o meu comportamento? O que será que é necessário para que a gente possa ter uma vida nova e diferente? São os pequenos hábitos, as pequenas coisas do dia a dia que nós precisamos mudar
e enxergar de maneira diferente, para que a nossa vida seja diferente. A mudança não vai ser algo externo, fora de nós, que vai mudar toda a nossa realidade. Pelo contrário, será algo que virá de dentro de nós. Mas para vir de dentro de nós, nós temos que nos alimentar desta verdade, desta novidade, que é o próprio Jesus. Este vinho novo que Ele nos dá, este novo significado da vida que Ele nos dá, o novo significado das tradições antigas, que não é apenas a tradição pela tradição, ou o hábito pelo hábito, o costume pelo costume, mas um ressignificado daquilo que nós damos para a nossa vida. O que será que nós estamos necessitando de fazer o jejum na nossa vida, para que sejamos pessoas novas e diferentes? Para que a gente deixe de ficar fazendo remendo e tentar remendar as coisas na nossa vida, porque muitas vezes fazemos isso. Criamos uma situação, algum inconveniente, e a gente quer consertar. E a gente quer consertar uma coisa errada com outra coisa errada. E é momento de propor algo novo. Jesus nos propõe isso. É momento de assumirmos uma nova postura, uma nova realidade. E isso só vai acontecer a partir do momento em que a gente experimentar Jesus, experimentar do seu vinho. E o vinho representa, simboliza o amor de Deus. Quando a gente passar a tomar este vinho, e ele passar a ter gosto na nossa boca, não como água, que a gente toma, mata a nossa sede, mas nós não sentimos o sabor, mas o vinho sim, novo, que dá o sabor, dá o significado novo para a nossa vida. A partir daí, a nossa vida vai passar a ter um significado novo também. E todo aquele que faz a experiência, todo aquele que sente isso na sua vida, muda a sua atitude, muda o seu jeito de ser. Exemplo disso, Santa Inês, que nós celebramos hoje, uma jovem que acreditava na palavra de Jesus, acreditava no reino de Deus, e que para viver a verdade do Evangelho de Cristo, ofereceu sua própria vida para não negar aquilo que ela recebeu como tão precioso, que foi a fé. Ela não mudou os ideais dela, ela levou até as consequências, até as últimas consequências de sua morte. Ela não desrespeitou o corpo dela, e ela foi não só convidada, mas foi forçada a entregar aquilo que ela mais considerava que era a sua dignidade quanto pessoa, quanto ser humano, quanto mulher e jovem. E ela ofereceu a sua vida a Deus por isso. A novidade que Inês bebe do vinho novo de Jesus é levar até as últimas consequências isso. E às vezes a gente ter que sofrer e cortar na nossa carne aquilo que nos prejudica, aquilo que não nos ajuda, e praticarmos um martírio diário das coisas velhas, erradas, das coisas que não nos ajudam, das coisas que nos puxam para baixo e que não nos aproximam de Deus. Aí está o novo significado do jejum, que Jesus vem dizer e que os fariseus não entendiam, e que muitas pessoas ainda hoje não entendem. Por que passar fome? Por que eu tenho que fazer jejum? Por que eu não posso comer carne neste dia? Nós não fazemos isso por obrigação, fazemos porque entendemos que na falta, quando nós passamos necessidade, sentimos em nosso próprio corpo, e este sentir em nosso próprio corpo precisa transformar a nossa atitude, e nós precisamos mudar. Então, se o jejum não está fazendo efeito para você, para que você vai fazer o jejum? Ele tem que transformar a sua vida, ele tem que transformar você numa pessoa nova.
E tem que fazer você compreender, e não só compreender, com a liberdade do seu coração dizer: Senhor, eu tiro isso da minha vida para assumir a verdade do seu Evangelho. Eu tiro isso da minha vida para que eu possa me relacionar melhor com os meus irmãos. Eu tiro isso da minha vida para que o meu contato seja mais próximo com o Senhor, para que eu tenha proximidade com o Senhor no seu amor. Este é o novo significado do jejum. E é isso que Jesus também nos pede, para que a gente possa avaliar a nossa vida, avaliar a nossa caminhada, e aos poucos ir tomando, experimentando deste vinho novo. No evangelho de ontem, Maria foi aquela que disse: faça tudo o que ele vos disser, não foi? E por que ela disse isso? Porque lá atrás, quando o anjo se encontrou com ela, ela disse para o anjo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela aceitou lá atrás esta novidade do reino. Maria foi aquela que abriu o seu coração para que essa novidade pudesse surtir efeito, fazer efeito. E depois ela testemunhou isso na presença do seu próprio filho. Aí está aquele que veio transformar todas as coisas. Façam tudo o que ele vos disser. Que é exemplo de Maria, que é exemplo de Inês, que dedicou a sua vida, se entregou no seguimento do Cristo, possamos também nós, cristãos, renovar a nossa vida no seguimento a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.